Bem-vindo, eu sou Gus, seu guia. Em um mundo acelerado onde tudo é ruído, aqui você vai desacelerar. Neste canal, cada vídeo é um convite para caminhar pelas trilhas da sabedoria antiga, ouvir histórias que atravessaram séculos, refletir com pensadores que ousaram questionar tudo. Aqui a filosofia não é apenas teoria, é experiência. A cada episódio, você mergulha em ideias que aquietam a mente e despertam o pensamento. Prepare-se para ouvir com calma, pensar sem pressa e sentir a filosofia como ela sempre foi, humana, profunda e viva. Entre as muitas imagens com que a filosofia grega nos presenteou, poucas são tão delicadas, potentes e originais quanto a que Sócrates nos oferece ao descrever sua própria atividade, a de uma parteira. Não uma parteira de corpos, como sua mãe Fenareta, que ajudava as mulheres de Atenas a darem à luz, mas uma parteira de almas. Seu ofício não era o de transmitir saberes, mas o de fazer nascer pensamentos. Essa metáfora, aparentemente simples, carrega o núcleo daquilo que o filósofo chamou de maiêutica, uma palavra que deriva diretamente do ofício de partejar. Para Sócrates, pensar era um nascimento, e o verdadeiro filósofo não era aquele que preenchia o outro com conteúdo, mas aquele que o ajudava a trazer de dentro o que ainda estava por vir. Pensar, portanto, não era receber, mas dar à luz. Não era repetir, mas parir. A maiêutica não é um método de ensino como os que conhecemos hoje. Não há lições, apostilas, doutrinas. Não há um mestre que sabe e um discípulo que ignora. O que há é um encontro mediado por perguntas. Perguntas que não são truques, mas instrumentos de revelação. Cada pergunta bem colocada abre uma fenda, desestabiliza, desmonta uma crença, obriga o interlocutor a pensar com mais cuidado. E assim, passo a passo, algo começa a emergir. Não de fora, mas de dentro. Sócrates nunca se apresentou como sábio. Pelo contrário, afirmava que nada sabia, mas seu nada saber era fértil, era cheio de potência. Era um espaço aberto para que o outro se visse, se percebesse, se reconhecesse. Ele não queria converter nem vencer debates. Queria apenas que o outro se tornasse mais lúcido, e isso para ele era tudo. A imagem da parteira é profundamente ética, porque a parteira não cria a criança, não impõe sua forma, não decide seu destino, apenas acompanha com cuidado e paciência o processo natural de nascimento. Está ali para sustentar, não para substituir, para facilitar, não para dominar. É assim que Sócrates via seu papel, o de alguém que ajuda o outro a pensar por si, a encontrar suas próprias ideias, a descobrir o que carrega, às vezes sem saber, em seu interior. Essa perspectiva desafia quase todas as nossas noções modernas de ensino. Afinal, é possível ensinar sem transmitir conteúdo algum? Pode um mestre não dar respostas, mas apenas fazer perguntas? Pode alguém guiar outros sem oferecer direção? Para Sócrates, sim, porque o objetivo da educação não é formar réplicas, mas despertar consciências. Não é criar discípulos obedientes, mas libertar inteligências. A maiêutica é, nesse sentido, uma pedagogia da liberdade. E como toda verdadeira liberdade, exige responsabilidade. O parto das ideias não é indolor. Pensar por si é difícil. Assumir as próprias conclusões é arriscado. Ver-se com nitidez é muitas vezes perturbador. Mas é esse processo que, para Sócrates, faz da vida algo digno de ser vivido. Uma vida examinada. Uma vida que nasce de si mesma. Neste vídeo, vamos acompanhar esse processo. Entender como Sócrates desenvolveu essa técnica. Ver como ele a aplicava nos diálogos. Perceber o que está em jogo quando uma ideia nasce e o que morre junto com as certezas anteriores. Vamos explorar passo a passo essa arte silenciosa de provocar luz sem fazer barulho, de conduzir sem apontar o caminho, de ensinar sem ensinar, porque talvez a verdadeira sabedoria não esteja em ter muitas respostas,
mas em saber fazer as perguntas certas. Pouco se sabe com precisão sobre a vida pessoal de Sócrates, mas há uma figura que se destaca com força simbólica em sua biografia: sua mãe, Fenareta. Parteira em Atenas, ela desempenhava uma das funções mais respeitadas e mais delicadas na vida cotidiana da polis. Era ela quem acompanhava as mulheres em trabalho de parto, que suportava os gritos, os medos, o sangue, que mantinha a calma quando tudo parecia prestes a desmoronar, e que no momento certo dizia: agora. A convivência com Fenareta deixou marcas profundas em Sócrates, não apenas pela observação do ofício, mas pela compreensão do que aquele gesto significava. A parteira não cria a criança. Ela apenas ajuda a natureza a cumprir seu curso. Ela não é protagonista do nascimento. É presença que sustenta, que guia, que oferece apoio quando a dor é grande demais. Esse aprendizado foi, para Sócrates, mais que uma metáfora. Foi um modelo de atuação no mundo. Quando mais tarde desenvolveu sua própria maneira de filosofar, não escolheu o caminho da exposição de ideias, nem da instrução direta. Escolheu a pergunta, e ao descrever sua prática, comparou-se explicitamente à mãe: sou parteiro das almas. Assim como Fenareta ajudava a trazer à luz o que estava oculto no corpo das mulheres, Sócrates buscava ajudar seus interlocutores a trazer à tona ideias, intuições, percepções, muitas vezes escondidas sob camadas de convenção, medo ou vaidade. Essa imagem transforma por completo a relação entre mestre e discípulo. Em vez de um saber que desce de cima para baixo, o que temos é um processo horizontal, em que o saber emerge do próprio sujeito. O mestre não instrui, acompanha, não transmite, provoca, não domina, serve. E essa inversão é radical, porque exige uma confiança profunda no outro e também na verdade. A parteira confia que a criança virá, que o corpo saberá o que fazer, mesmo sob dor. Sócrates confia que a verdade pode emergir do outro, desde que ele seja tocado pelas perguntas certas. Não há garantias, não há roteiro fixo, há apenas a abertura, a escuta, o tempo. Fenareta, com sua presença silenciosa e firme, inspirou em Sócrates uma ética do cuidado, um modo de agir que não impõe, mas acolhe, que não se apressa, mas respeita o ritmo do outro, que não protagoniza, mas sustenta. É uma filosofia que se faz com delicadeza, mas não com fraqueza, porque exigir que o outro pense por si é um gesto exigente. Requer esforço, exposição, coragem. Sócrates via na função de partejar algo mais que uma habilidade prática. Via um paradigma para o próprio ato de viver filosoficamente. Cada alma é como uma mulher grávida, grávida de ideias, de intuições, de sentidos. Algumas estão prestes a dar à luz, outras resistem, outras têm medo, outras não sabem sequer que estão grávidas. O papel do filósofo não é forçar o parto, mas criá-lo. Por isso, Sócrates não começava os diálogos com respostas. Começava com perguntas simples, perguntas que pareciam inocentes, mas que aos poucos iam revelando tensões, contradições, espaços de silêncio. Quando o interlocutor se via em apuro, quando percebia que sua resposta não se sustentava, então Sócrates intensificava o processo, fazia novas perguntas, criava brechas, mostrava que aquilo que parecia claro era na verdade apenas repetição. Esse processo era doloroso, como um parto. Exigia esforço, entrega, desprendimento. Muitas vezes, o interlocutor resistia, encolhia-se, recusava seguir. Mas quando o seguia até o fim, algo novo nascia. Uma ideia mais clara, uma percepção mais honesta, um lampejo de lucidez. E era isso que Sócrates buscava. Não ensinar verdades, mas criar condições para que o outro as parisse por si mesmo. Essa prática não se resumia à conversa. Era uma atitude diante da vida. Sócrates não se considerava mestre, nem fundador de escola. Não escrevia, não organizava discípulos, não sistematizava doutrinas. Seu saber era vivo, pulsante,
oral. Cada praça, cada esquina, cada caminhada era ocasião para um novo parto, e cada pessoa em potencial, um novo nascimento. Fenareta, com sua simplicidade, talvez nunca tenha sabido o quanto sua presença moldou o pensamento do filho, mas sua influência ultrapassou o tempo, porque fez de Sócrates não um professor, mas um parteiro de consciências, e fez da filosofia não uma coleção de ideias, mas um espaço de encontro, de revelação, de nascimento interior. A pedagogia socrática começa com um gesto de recusa ao modelo tradicional de ensino. Sócrates não entra em cena com uma tese para defender, nem com um conjunto de ideias para transmitir. Ele não carrega livros, não monta sala de aula, não promete respostas. Seu método é o não método. Sua sabedoria é uma recusa constante a se fixar em certezas. Essa recusa, porém, não é um vazio, é uma escolha ativa. Sócrates não quer ensinar, quer provocar. Não quer oferecer conclusões, quer gerar movimento. E é esse movimento que dá origem àquilo que ele chama de maiêutica, a arte de fazer nascer ideias. Ao recusar o modelo tradicional, Sócrates também rejeita a relação hierárquica entre mestre e discípulo. Para ele não há alguém que sabe e outro que não sabe. Há apenas dois sujeitos em diálogo, dispostos a investigar juntos. E mais importante, o que importa não é o que cada um já sabe, mas o que ambos estão dispostos a descobrir. Essa disposição está no centro da prática socrática, porque a maiêutica só funciona se o interlocutor estiver disposto a olhar para dentro de si, e isso nem sempre acontece. Muitos dialogavam com Sócrates esperando aprender algo novo, e saíam frustrados. Esperavam definições, respostas claras, fórmulas, e recebiam perguntas, ironias, silêncios. Mas os que persistiam, os que aceitavam o convite à investigação, descobriam algo raro, que podiam pensar por si, que podiam questionar suas próprias certezas, que podiam desmontar seus próprios argumentos e reconstruí-los com mais rigor. Sócrates não lhes dava conteúdo, dava ferramentas, não lhes oferecia verdades, oferecia perguntas. Esse método que não ensina tem uma estrutura peculiar. Começa com uma pergunta simples, muitas vezes banal. O que é coragem? O que é justiça? O que é piedade? O interlocutor responde com confiança. Sócrates então faz outra pergunta, revelando uma contradição na resposta anterior. O interlocutor tenta corrigir, mas cai em nova contradição. O processo se repete até que o interlocutor se vê diante do abismo. Não sabe. Esse momento é crucial. É o ponto de ruptura. Muitos fogem, preferem o conforto da ignorância à dor da dúvida. Mas os que permanecem, os que aceitam o não saber como ponto de partida, iniciam algo novo. Iniciam o verdadeiro filosofar. Porque pensar para Sócrates não é repetir ideias, mas reconstruí-las com honestidade. O método socrático, então, não ensina, mas transforma. E essa transformação é mais profunda do que qualquer transmissão de conteúdo, porque muda a postura do sujeito diante de si mesmo, muda o modo como se pensa, como se fala, como se age. Sócrates não queria formar especialistas, queria formar seres humanos mais conscientes. Essa consciência exige vigilância, exige o hábito de examinar as próprias ideias, de duvidar da primeira resposta, de buscar a coerência até nos detalhes. Sócrates não se contentava com definições vagas, exigia clareza, precisão, articulação lógica, e ensinava com isso que o pensamento exige esforço, que o verdadeiro saber não é leve nem automático, é laborioso. Esse labor não se parece com o estudo formal. Não há provas, nem currículos. Há apenas a experiência viva do diálogo, uma experiência que exige presença total. Ouvir com atenção, responder com cuidado, reter o impulso de defender-se, estar disposto a mudar. É por isso que tantos consideravam Sócrates perigoso, porque ele não ensinava, ele desinstalava. Desinstalar não é destruir, é tirar do lugar comum,
É interromper o fluxo automático da repetição. É forçar o pensamento a sair da trilha conhecida e explorar novos caminhos. Sócrates fazia isso com maestria. E por isso era amado por uns, odiado por outros. Porque nem todos estão prontos para abandonar a segurança das certezas. Esse método sem ensino também questiona nosso modo atual de educar. Vivemos cercados de conteúdos, de técnicas, de plataformas. Mas quantas vezes paramos para perguntar o que realmente sabemos? Quantas vezes somos convidados a pensar por nós mesmos, em vez de decorar o pensamento dos outros? Sócrates nos propõe uma outra educação. Uma educação que não informa, mas forma. Que não instrui, mas provoca. Que não domestica, mas emancipa. E essa proposta continua radical até hoje, porque educar para ele é libertar. E a liberdade, como ele sabia, começa por dentro. Esse tipo de ensino é raro e por isso precioso. Ele exige que o educador renuncie ao poder, que abandone o trono da autoridade, que se coloque ao lado do outro, não acima, que tenha coragem de não saber junto com o outro. Sócrates tinha essa coragem e por isso, 2 milênios depois, sua voz ainda nos alcança. Ele não deixou livros, não fundou escolas, não transmitiu teorias, mas deixou um gesto, um modo de estar com o outro, um tipo de silêncio que faz nascer, um tipo de pergunta que faz pensar, um tipo de presença que transforma. E isso talvez seja o ensino mais duradouro de todos. A palavra técnica, para os gregos, não se referia apenas a instrumentos mecânicos ou a procedimentos repetitivos. Era um saber fazer refinado, uma arte cuidadosa. Quando falamos da maiêutica, como técnica do parto intelectual, portanto, falamos de um ofício preciso, não um improviso espontâneo, mas uma prática exigente. Sócrates desenvolveu esse ofício com rigor, com paciência e, acima de tudo, com atenção ao outro. Sua técnica não visava dominar, mas libertar. Era um conjunto de movimentos sutis que, quando bem aplicados, conduziam o interlocutor de uma ilusão confortável ao limiar de uma verdade própria. Mas esse trajeto não era linear. Como em um parto real havia contrações, hesitações, recuos. Havia dor e resistência. Havia momentos em que tudo parecia estagnar. E então, de repente, algo se abria. Uma ideia surgia, não como imposição, mas como revelação. O primeiro passo da técnica socrática era criar vínculo. Sócrates se aproximava sem arrogância. Caminhava pelas ruas, observava, escutava. Quando percebia alguém que falava com demasiada confiança sobre algum tema, coragem, justiça, amor, sabedoria, iniciava o diálogo, mas nunca com hostilidade. Começava com uma pergunta simples, quase ingênua. Você poderia me dizer o que é a coragem? Ou o que é a amizade para você? Essas perguntas, aparentemente básicas, eram a entrada para o processo. O interlocutor quase sempre respondia com segurança. Sócrates ouvia com respeito e então começava a examinar a resposta. Pedia exemplos, confrontava casos limite, apontava contradições e pouco a pouco levava o outro a perceber. A definição não se sustentava. Esse momento era delicado. Era o instante em que o outro se dava conta de que não sabia o que pensava saber. Alguns reagiam com raiva, outros com vergonha, outros com riso nervoso. Mas Sócrates não ridicularizava, apenas acompanhava. Recolhia os fragmentos da resposta anterior e, com novas perguntas, guiava o outro em direção a uma formulação mais refinada. Esse processo de lapidação era o coração da maiêutica, porque não havia uma verdade pronta à espera no fim do caminho. Havia apenas a possibilidade de pensar melhor, de perceber nuances, de escapar das repetições vazias. Sócrates não queria impor sua visão, queria que o outro visse por si, e para isso bastava manter o fogo aceso da pergunta. A pergunta era sua ferramenta principal, mas não qualquer pergunta. Uma pergunta precisa, ajustada ao momento, moldada pelo que o outro dizia. Sócrates escutava com rara atenção. Sabia onde pressionar
onde recuar, onde insistir. Como uma parteira que acompanha os sinais do corpo da mulher em trabalho de parto, ele acompanhava os movimentos da mente do interlocutor. E sabia, cada pessoa é um mistério diferente. Cada ideia, um nascimento singular. Por isso, sua técnica era adaptável. Não havia um roteiro fixo. Sócrates seguia a dinâmica da conversa, mas mantinha alguns princípios. Nunca se satisfazer com definições vagas. Sempre buscar exemplos concretos. Sempre levar a reflexão ao ponto em que o interlocutor fosse confrontado com sua própria ignorância, não como humilhação, mas como clareira de lucidez. Essa clareira, quando bem sustentada, abria caminho para um novo tipo de pensar, um pensar mais atento, mais rigoroso, mais honesto. E é nesse ponto que a maiêutica mostra sua potência, porque ela não apenas revela o que não se sabe, ela ensina a buscar, ensina o caminho da pergunta, ensina a lidar com a dúvida, ensina a viver sem garantias, mas com profundidade. Sócrates não considerava o processo completo até que o outro assumisse responsabilidade pelo que dizia. A maiêutica não é um jogo intelectual, é um exercício de verdade. Exige que o sujeito esteja disposto a rever-se, a rever suas crenças, a assumir a dor do erro. Só então uma ideia nova pode nascer. Uma ideia não herdada, não copiada, mas gestada internamente. Essa exigência fazia do diálogo socrático um tipo de ascese, uma prática espiritual, no sentido mais profundo, porque envolvia não apenas a mente, mas a alma. Para Sócrates, pensar bem era cuidar da alma, e a alma se cuida com verdade, mesmo que essa verdade doa. A técnica da maiêutica era, portanto, também uma ética, um modo de estar no mundo com integridade. Essa ética é rara. Exige coragem, tanto de quem conduz quanto de quem é conduzido. Exige escuta, paciência, delicadeza. E exige também um tipo especial de amor. O amor pelo pensamento, pela verdade, pelo crescimento do outro. Sócrates chamava isso de filosofia. O amor à sabedoria. E sua técnica era a expressão mais fiel desse amor. Ao desenvolver a maiêutica, Sócrates não criou apenas um método filosófico. Criou uma forma de presença, uma maneira de se relacionar, um gesto de cuidado, um tipo de ensino que não ensina conteúdos, mas ensina o ato de pensar. E esse gesto, mais do que qualquer teoria, é o que o tornou eterno. A maiêutica socrática não se limita à técnica do perguntar. Ela revela uma compreensão radical do diálogo como experiência de libertação. Para Sócrates, conversar não era apenas trocar palavras ou expor opiniões. Era abrir um espaço onde duas consciências pudessem, juntas, buscar algo mais verdadeiro. E essa busca, por ser feita em igualdade na escuta e na dúvida compartilhadas, era um caminho de liberdade. A liberdade, no entanto, não era entendida aqui como autonomia irrestrita, nem como libertação exterior. Era, antes, um descondicionamento interior. Só é livre quem não está aprisionado em ideias não examinadas. Quem pensa por si, quem se revê, quem se abre para mudar. O diálogo, nesse contexto, era o instrumento mais poderoso para esse processo de libertação. O diálogo socrático se opunha à retórica dos sofistas. Enquanto estes visavam persuadir, convencer, vencer, Sócrates queria compreender. Para ele, não havia vitória no diálogo, a não ser a vitória da lucidez. Ele não buscava ganhar a discussão, mas fazer com que ambos, ao fim da conversa, saíssem mais conscientes de seus limites, mais preparados para continuar a busca. O diálogo, portanto, não era um fim, era um meio. Essa concepção tem implicações políticas. Em uma cidade como Atenas, onde a democracia direta dependia da palavra, Sócrates subverteu o uso da linguagem. Em vez de usá-la para dominar ou manipular, usou-a para libertar. Seu discurso não era ornamental nem estratégico. Era rigoroso, incisivo, desconfortável. Ele perguntava com o único objetivo de clarear, e ao clarear, desinstalava.
Esse descondicionamento era, para Sócrates, uma forma de justiça, porque só uma mente livre pode escolher bem. Só uma alma lúcida pode agir com virtude. A ética e a liberdade, nesse sentido, são inseparáveis, e o diálogo é a ponte entre elas. Por isso, conversar com Sócrates era um exercício de ética, um treino da alma, uma purificação. Mas essa purificação não vinha pela imposição. Sócrates não falava em tom superior, não exibia seu saber, colocava-se como ignorante, não para manipular, mas porque realmente se via assim. E essa honestidade gerava confiança, era uma humildade ativa que criava espaço para o outro florescer. Não havia pressa nem julgamento, apenas escuta e provocação mútua. É essa horizontalidade que transforma o diálogo em experiência libertadora. Não há papéis fixos. Ambos aprendem, ambos ensinam, ambos se arriscam. O saber é construído na interação, e por isso não pertence a nenhum dos dois. Pertence ao movimento, ao processo, à relação. Esse modelo de diálogo contrasta com muitos dos nossos modelos contemporâneos. Vivemos cercados por monólogos paralelos. Pessoas falam, mas não escutam. Opinamos, mas não investigamos. Defendemos posições, mas raramente as colocamos à prova. O diálogo como prática de abertura e busca comum é cada vez mais raro e cada vez mais necessário. Sócrates nos convida a reaprender a dialogar, a olhar para o outro não como oponente, mas como espelho, a ouvir de verdade, a deixar que a fala do outro revele algo que nós mesmos ainda não sabíamos, porque a verdade, para ele, não está com ninguém, mas pode surgir entre dois que buscam. Essa ideia tem algo de sagrado, porque faz do encontro entre duas pessoas um espaço de revelação, um lugar onde o invisível pode se tornar visível, onde o não dito pode se expressar, onde o que estava enterrado sob opiniões automáticas pode finalmente emergir. O diálogo, assim, não é só técnica, é ritual, é cuidado, é presença. Esse tipo de encontro exige coragem. A coragem de não ter razão, de errar em voz alta, de refazer o caminho, de se permitir não saber. É uma coragem rara, mas é essa coragem que nos faz crescer, que nos torna mais humanos, que nos aproxima da sabedoria. Ao fazer do diálogo seu modo de filosofar, Sócrates nos ensinou algo essencial. Pensar é sempre um ato compartilhado. Mesmo quando estamos sós, há sempre um outro imaginado com quem conversamos. Uma voz interna que nos pergunta, nos confronta, nos orienta. O diálogo não é só externo, é também interno. E aprender a dialogar com o outro é, no fundo, aprender a dialogar consigo mesmo. Ao recusar a transmissão de doutrinas, Sócrates desafiou não apenas os modelos de ensino de seu tempo, mas também a própria noção de conhecimento. Para ele, ensinar não era encher um recipiente vazio, mas despertar algo que já estava, de algum modo, latente no interior do outro. E essa concepção desloca completamente o centro do processo educativo, da acumulação de conteúdos para a transformação do sujeito. A verdadeira sabedoria, segundo Sócrates, não podia ser ensinada como se ensina matemática ou gramática. Ela não era uma soma de informações, mas uma disposição interior, uma atitude frente à vida, um modo de olhar, de escutar, de agir. E essa atitude não pode ser transmitida como um bem externo. Ela só pode ser cultivada, despertada de dentro para fora. Por isso, Sócrates jamais escreveu tratados, nem fundou escolas com currículos. Seu ensino consistia em conversas abertas em ruas e praças, e, mais importante, consistia na recusa de apresentar uma doutrina pronta. Ele não oferecia respostas, oferecia perguntas, e com isso colocava o outro diante de si mesmo, diante do seu próprio modo de pensar, diante das suas crenças, das suas contradições, das suas ilusões. Essa pedagogia é radical, porque exige do aluno muito mais do que memorização. Exige presença, honestidade, coragem. O que está em jogo não é o domínio de um conteúdo,
mas a disposição de rever-se. E isso transforma a educação em algo muito mais profundo do que transmissão de saberes. Transforma-a em um processo de autoconhecimento. Sócrates sabia que nem todos estavam dispostos a isso. Muitos buscavam mestres que oferecessem segurança, explicações, caminhos prontos. Mas ele insistia: a alma só se desenvolve quando é provocada, quando se vê diante do vazio, quando é chamada a pensar por si. E por isso, ele rejeitava o papel tradicional do professor como fonte de verdades. Ensinar para Sócrates era criar as condições para que o outro se tornasse consciente de sua ignorância e, a partir daí, iniciasse sua própria busca. Era confiar que o movimento da alma em direção à verdade só pode ser feito em liberdade, e que essa liberdade começa quando se reconhece o próprio limite. Esse tipo de ensino é exigente, porque não oferece garantias. Não há um programa a seguir, nem um fim determinado. Cada interlocutor é único, cada diálogo tem seu ritmo, cada descoberta exige tempo. Por isso, a maiêutica é menos uma técnica e mais uma arte. A arte de escutar, de provocar, de sustentar o processo do outro, sem jamais substituí-lo. Essa arte desafia também as instituições educacionais contemporâneas. Em um mundo obcecado por performance, resultados e métricas, a ideia de um ensino sem conteúdo parece absurda. Mas Sócrates nos propõe outra lógica, uma lógica que valoriza o processo, a reflexão, a autonomia, uma lógica que vê o aprendizado não como produto final, mas como caminhada contínua. Essa caminhada não tem ponto de chegada, porque a sabedoria para Sócrates nunca é posse, é busca. O sábio não é o que sabe muito, mas o que sabe buscar bem. E buscar bem é saber perguntar, é saber duvidar, é saber reconhecer os limites do que se pensa. Ensinar nesse sentido é ensinar a perguntar, a pensar com rigor, a não se satisfazer com meias verdades. É por isso que Sócrates considerava mais importante formar consciências do que formar especialistas. Mais importante, cultivar o pensamento do que transmitir doutrinas, porque o pensamento crítico é o que sustenta a liberdade. E sem liberdade interior, nenhum saber é verdadeiro. Essa concepção transforma o ato de ensinar em um ato de confiança. Confiança de que o outro é capaz de pensar por si, de que carrega em si a potência da verdade, de que, com as perguntas certas, pode parir ideias que realmente lhe pertençam. Sócrates foi o mestre que confiou mais no outro do que em si, e por isso foi talvez o mais profundo de todos. Ele nos mostra que é possível e necessário ensinar sem transmitir conteúdos, porque o que se transmite desaparece, mas o que se desperta permanece. E essa permanência é a marca da verdadeira sabedoria, aquela que não se impõe, mas se revela, que não se repete, mas se recria, que não se guarda, mas se vive. 2 milênios e meio se passaram desde que Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas, ouvindo respostas, desafiando certezas. E ainda assim, sua prática filosófica continua atual, porque a essência do que ele nos deixou, a maiêutica, não é uma técnica datada, mas uma atitude atemporal, um gesto fundamental de escuta, provocação e liberdade. A primeira dimensão desse legado é a escuta. Sócrates foi talvez um dos maiores ouvintes da história. Escutava com profundidade, com atenção radical. Não escutava para responder, nem para corrigir. Escutava para entender o que o outro realmente pensava. E a partir dessa escuta, formulava perguntas que não julgavam, mas revelavam. Hoje, quando vivemos cercados por discursos sobrepostos, a escuta socrática é um antídoto, um gesto revolucionário de presença e de respeito. A segunda dimensão é a provocação. Sócrates não poupava seus interlocutores da dor do pensamento. Sua presença era desconfortável, mas nunca agressiva. Ele sabia que crescer dói e que o pensamento só amadurece quando é forçado a sair de suas zonas de conforto. Suas perguntas não eram retóricas,
mas incisivas. Sua ironia não era sarcasmo, mas lucidez. E sua insistência, longe de ser obstinação, era um compromisso profundo com a verdade. A terceira dimensão é a liberdade. Sócrates não queria discípulos fiéis. Queria interlocutores autônomos. Sua maiêutica não era um processo de convencimento, mas de emancipação. Cada diálogo era uma tentativa de fazer com que o outro se tornasse autor de seu próprio pensamento. E essa liberdade, conquistada pelo exercício da razão, era para ele o verdadeiro bem da alma. Essas três dimensões, escutar, provocar, libertar, compõem o núcleo do legado socrático. Um legado que não se resume a ideias, mas que propõe uma ética do encontro. Uma forma de estar com o outro que transforma a relação em experiência filosófica. Em um mundo que tende a reduzir a educação à instrução e o diálogo a debate, essa ética é mais necessária do que nunca. Sócrates nos convida a revalorizar o ato de perguntar, a não temer a dúvida, a não fugir do incômodo, a entender que a verdade, se houver, nasce da travessia e não da imposição. Ele nos ensina que não há vergonha em não saber, que a ignorância consciente é o primeiro passo da sabedoria, que cada um de nós carrega dentro de si uma potência que só precisa de escuta, provocação e tempo para se revelar. Esse é o sentido mais profundo da maiêutica: parir ideias, não verdades, ajudar o outro a pensar por si, cuidar da alma do outro, não com respostas, mas com perguntas que despertam, e assim permitir que cada ser humano encontre em si mesmo o caminho para o saber, e mais do que isso, para uma vida examinada, livre e autêntica. Sócrates foi condenado por sua insistência em perguntar. Morreu sem abandonar sua missão, mas seu exemplo, mais do que suas palavras, permanece vivo. Ele nos mostra que filosofar não é um luxo, é uma necessidade vital, e que ensinar, no sentido mais elevado, é sempre um ato de confiança, de coragem e de amor. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento, que as palavras de hoje tenham tocado algo dentro de você, ainda que seja uma dúvida, uma pausa ou um simples silêncio. Neste caminho que é a filosofia, não buscamos respostas prontas, mas sim o hábito de pensar, de sentir e de olhar para o mundo com olhos mais atentos. Se essa jornada fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar sua presença nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos trilhando juntos o caminho de Heráclito. Paz no pensamento, clareza na alma e silêncio quando for preciso.